Você já se perguntou por que o macarrão é tão irresistível e por que ele está presente em lares e restaurantes ao redor do mundo? O macarrão é mais do que um simples prato. É uma delícia que encanta pessoas de todos os cantos, seja em um jantar rápido durante a semana ou em um prato especial em restaurantes sofisticados. O macarrão está em toda parte, agradando a quase todos os gostos, de crianças a adultos. Mas você já parou para pensar de onde veio o macarrão e como ele se espalhou pelo globo, se tornando um dos alimentos mais populares do mundo? Hoje, vamos mergulhar em uma aventura culinária fascinante, explorando a incrível história do macarrão, de suas humildes origens a se tornar um dos alimentos mais amados. O macarrão tem uma história tão rica quanto um magnífico linguine trufado com frutos do mar, e saborosa quanto o inigualável macarrão à bolonhesa feito pela vovó. Se você é um fã de macarrão como eu, não perca essa jornada deliciosa e surpreendente, pois essa história vai fazer sua boca aguar. Quando pensamos em macarrão, frequentemente associamos à culinária italiana. Mas a história desse alimento se estende muito além da Itália e da Europa. As origens do macarrão remontam a tempos muito antigos. Na China, registros do macarrão datam mais de 4.000 anos conforme descobertas arqueológicas. Isso sugere que o macarrão, em suas diversas formas, era um alimento básico na dieta asiática, muito antes de se tornar popular no Ocidente. Enquanto isso, no mundo mediterrâneo, existem referências a alimentos semelhantes ao macarrão na dieta dos gregos e romanos antigos. Essas massas eram provavelmente mais simples, feitas de grãos amassados misturados com água e cozidas, similar à lasanha que conhecemos hoje em dia. Durante a Idade Média, o macarrão teve um papel importante na culinária do mundo islâmico, uma região que abrangia desde a Península Ibérica até o Sudeste Asiático. A disseminação do macarrão nesta vasta área foi significativamente influenciada pelas rotas comerciais e as conquistas dos povos islâmicos, que levaram não apenas à troca de mercadorias, mas também à difusão de ideias e tradições culinárias. No mundo islâmico, o macarrão era conhecido por diversos nomes e apresentava várias formas. Uma das mais famosas é o ítria, uma massa seca que se assemelha ao espaguete moderno. Esse tipo de macarrão era frequentemente mencionado em textos médicos e culinários árabes, destacando-se não apenas como um alimento saboroso, mas também por suas propriedades nutricionais. As variações regionais no mundo islâmico não apenas refletiam as preferências e os ingredientes locais, mas também demonstravam a habilidade dos cozinheiros em adaptar e transformar o macarrão em pratos únicos. Essa disseminação e adaptação do macarrão no mundo islâmico preparou o caminho para sua eventual introdução na Europa, onde ele se tornaria um elemento crucial na culinária de muitos países. As rotas comerciais desempenharam um papel crucial na introdução do macarrão na Europa. Comerciantes árabes e persas navegando pelo Mediterrâneo trouxeram consigo diversos produtos, incluindo o macarrão para mercados europeus. Cidades portuárias italianas como Veneza e Gênova eram centros vitais nessas rotas comerciais, facilitando a entrada do macarrão na culinária local. Além do comércio, as conquistas e os movimentos populacionais também influenciaram a disseminação do macarrão. Durante a expansão do Império Árabe, muitas técnicas culinárias e alimentos, incluindo o macarrão, foram introduzidos em novos territórios. A presença árabe na Península Ibérica, por exemplo, foi fundamental para familiarizar os europeus com o macarrão e outras inovações gastronômicas. Inicialmente, o macarrão era um artigo de luxo na Europa, consumido principalmente pela nobreza e pelas classes abastadas. Com o tempo, porém, tornou-se mais acessível e começou a ser adotado por diferentes camadas sociais. A sua capacidade de ser armazenado por longos períodos sem deterioração tornou ele um alimento prático, especialmente para as classes trabalhadoras. A Itália, com seu clima e solo adequados para o cultivo de trigo duro, emergiu como um centro importante para a produção de macarrão. As cidades italianas não apenas adotaram o macarrão como um alimento básico, mas também começaram a desenvolver suas próprias variedades e técnicas de produção, pavimentando o caminho para a associação íntima que hoje existe entre o macarrão e a culinária italiana. Durante este período, a Itália não era um país unificado como conhecemos hoje, mas um mosaico de cidades-estados e reinos.
Essa divisão geográfica e política contribuiu para a diversidade regional na produção e no consumo de macarrão. Cada região começou a desenvolver suas próprias versões de macarrão, com formatos e métodos de preparo que refletiam os ingredientes locais e as tradições culinárias. Por exemplo, no norte da Itália, onde o clima é mais frio e propício para a criação de gado, as massas frequentemente acompanhavam molhos ricos à base de carne e creme. Já no sul, com seu clima mais quente e proximidade com o mar, os molhos à base de tomate, vegetais e frutos do mar tornaram-se populares. Um marco na história do macarrão italiano foi o desenvolvimento de técnicas de secagem. Isso permitiu que o macarrão fosse armazenado por longos períodos, facilitando seu transporte e comércio. As cidades costeiras, especialmente em regiões como Sicília e Nápoles, tornaram-se centros de produção e exportação de macarrão, disseminando sua popularidade por toda a Europa. Além disso, os documentos medievais italianos começaram a registrar uma variedade de receitas de macarrão, indicando sua integração na vida cotidiana e na cultura. Festivais e banquetes muitas vezes apresentavam pratos de macarrão elaborados, demonstrando seu status não apenas como um alimento básico, mas também como um símbolo de celebração e refinamento. A associação de Marco Polo com a integração do macarrão na Itália ganhou força principalmente no século XIX e no século XX, através de publicações e representações culturais, mas carece de respaldo em fontes históricas primárias. Em seu famoso livro Il Milione, também conhecido como As Viagens de Marco Polo, ele também descreve muitas maravilhas e aspectos da vida na Ásia, incluindo a culinária. No entanto, não há uma afirmação direta de que ele tenha trazido o macarrão da China para a Itália. Existem registros e referências ao macarrão na Itália que datam de antes das viagens de Marco Polo. Documentos históricos e receitas de massas podem ser encontrados em fontes italianas que precedem a sua viagem à Ásia. Durante a transição da Renascença para o século XVIII, o macarrão se solidificou como um alimento essencial na Europa, encontrando seu lugar tanto nas mesas dos nobres quanto nas cozinhas das classes trabalhadoras. Esse período foi marcado por uma notável diversificação na culinária, com o macarrão sendo preparado de formas cada vez mais elaboradas, incorporando ingredientes como queijos finos, molhos ricos e carnes variadas. Essa inovação culinária era frequentemente refletida nos livros de receitas da época, que começaram a apresentar o macarrão em pratos sofisticados e diversificados. Nos círculos sociais e culturais, especialmente durante banquetes e festas da Renascença, o macarrão era uma demonstração de sofisticação e abundância. Simultaneamente, mantinha sua presença na mesa dos mosteiros, onde era valorizado pela sua simplicidade e sustento. A produção de macarrão, especialmente na Itália, viu um crescimento substancial, com Nápoles e Sicília emergindo como centros importantes. O macarrão produzido nessas regiões começou a ser exportado por toda a Europa, ganhando reconhecimento por sua qualidade superior. O surgimento das cantinas na Itália, particularmente a partir do século XVI a XVII, marcou uma transição significativa na forma como o macarrão era produzido e consumido. Estas cantinas, conhecidas também como Bottega de Vermicellaio, eram essencialmente estabelecimentos ou restaurantes especializados na produção e venda de massas. A palavra vermicellaio deriva de vermicelli, que é um tipo de macarrão fino, sugerindo que essas lojas eram focadas principalmente na produção de massas longas e finas. A popularização dessas cantinas pode ser atribuída a vários fatores. Primeiramente, refletia a crescente demanda por macarrão, que já havia se firmado como um alimento básico na dieta italiana. Além disso, a capacidade desses estabelecimentos de produzir massas em maior escala permitiu que mais pessoas tivessem acesso a este alimento, que antes era mais restrito devido à sua produção artesanal e laboriosa. No entanto, o aumento da produção de macarrão também levou a conflitos. Em particular, houve disputas entre os proprietários de cantinas e os padeiros, uma vez que ambos competiam pelos mesmos recursos básicos, especialmente a farinha de trigo.
Esses conflitos chegaram a um ponto em que as autoridades tiveram que intervir, regulamentando a produção de trigo para garantir que houvesse suprimento suficiente para ambos os setores. Em cidades como Nápoles, que no século XVIII era uma referência na produção e consumo de macarrão, o número de cantinas cresceu exponencialmente, refletindo a popularidade e a importância do macarrão na cultura e na dieta locais. Essa proliferação das cantinas também foi um reflexo do desenvolvimento urbano e do crescimento populacional, com o macarrão atendendo às necessidades de uma população cada vez maior e mais urbana. O século XIX foi um período de transformação significativa para o macarrão, marcado por avanços tecnológicos que revolucionaram sua produção e consumo. A introdução de máquinas de macarrão representou um ponto de virada, tirando a produção de macarrão do âmbito puramente artesanal e introduzindo-a na era da manufatura industrial. Antes do século XIX, o macarrão era predominantemente feito à mão, um processo que exigia habilidade, tempo e esforço. No entanto, com o advento da Revolução Industrial, surgiram novas tecnologias que permitiram a mecanização da produção de macarrão. Essas inovações não só aceleraram o processo de fabricação, mas também permitiram uma consistência e qualidade mais uniformes no produto final. As primeiras máquinas de macarrão foram desenvolvidas na Itália. Essas máquinas eram capazes de misturar a massa, laminá-la e cortá-la em diversos formatos, aumentando dramaticamente a eficiência do processo. Com a mecanização, também se tornou possível experimentar novos formatos e tamanhos de macarrão, dando origem a uma maior variedade de massas. A industrialização da produção de macarrão teve um impacto significativo no comércio e na disponibilidade deste alimento. O macarrão passou a ser produzido em grandes quantidades, tornando-se mais acessível e mais barato para o consumidor médio. Isso não só expandiu o mercado de macarrão, mas também consolidou sua posição como um alimento básico em muitos lares europeus e, eventualmente, em todo o mundo. A grande onda de imigrantes italianos para os Estados Unidos, Brasil, Argentina e outros países da América Latina trouxe consigo uma rica tradição culinária, na qual o macarrão desempenhava um papel central. Esses imigrantes, ao se estabelecerem em novos lares, buscaram recriar os sabores de sua terra natal, e o macarrão era um elemento familiar e reconfortante nesse processo. À medida que o macarrão ganhava popularidade, ele começou a ser adaptado ao paladar e aos ingredientes disponíveis na América. O molho de tomate, já popular na culinária italiana do sul, encontrou um lugar de destaque nas versões americanas de pratos de macarrão, com variações que incluíam carnes e outros ingredientes locais. Estes pratos adaptados, como o espaguete com almôndegas, tornaram-se ícones da cozinha italo-americana. Com o início da Primeira Guerra Mundial, muitos países enfrentaram a difícil tarefa de alimentar suas populações e tropas. O macarrão, devido à sua longa vida útil, facilidade de transporte e preparo e alto valor nutritivo, tornou-se uma escolha ideal. Governos e militares incentivaram seu consumo, e ele frequentemente aparecia como item de racionamento para soldados e civis. A simplicidade do macarrão também o tornava ideal para ser combinado com uma variedade de ingredientes, muitos dos quais eram limitados durante o período de racionamento. A Segunda Guerra Mundial viu um aumento ainda maior na dependência de alimentos como o macarrão. Durante esse período, muitos países implementaram sistemas de racionamento mais rigorosos, e o macarrão continuou a ser um alimento básico. Sua produção foi vista como essencial e as fábricas de macarrão em muitos países trabalhavam em capacidade total para atender a demanda. Em alguns casos, o macarrão era enriquecido com vitaminas e minerais adicionais para aumentar seu valor nutritivo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o cenário global mudou significativamente e o macarrão emergiu como um dos vencedores e passou a ser visto como um alimento básico em muitas partes do mundo que antes ele não atingia. A globalização ocorrida durante o século XX e o aumento das trocas culturais consolidaram a popularidade do macarrão para além de suas raízes europeias e asiáticas. De suas humildes origens na antiga China e no Mediterrâneo até se tornar um alimento básico na culinária global, o macarrão demonstrou uma incrível capacidade de adaptação e inovação. Sua evolução reflete as mudanças culturais, sociais e tecnológicas ao longo da história. O macarrão não é apenas um alimento,
mas um símbolo da criatividade humana e da conexão entre diferentes culturas. À medida que avançamos, o macarrão continua a se reinventar, prometendo um futuro repleto de novos sabores, formas e possibilidades culinárias. Espero que você tenha gostado deste primeiro vídeo da nossa nova série sobre a história por trás do que nós comemos. Deixe nos comentários sugestões de alimentos que você gostaria de ver sua história contada aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo.